sou Paulo Acedo, sou da Acedo Audio, 12, 13 anos fabricando amplificador valvulado. É uma ideia que amadureceu de muitos anos, né? Desde 13 anos de idade, mexendo com eletrônica e tocando um pouco de guitarra, violão, juntando uma coisa com outra, montando pedalzinho. Sempre foi uma coisa paralela na minha vida, a música, a guitarra e a eletrônica. Um belo dia eu achei que daria para fazer um amplificador aqui no Brasil, um amplificador valvulado, uma coisa com qualidade, né? Não é simplesmente fazer mais um. A coisa começou assim, na minha necessidade, o meu gosto de ter um drive de válvula. Eu vi o Hendrix, eu vi o Jimmy Page falando que eu quero aquele drive da válvula, mas não quero ficar surdo, né? Não quero ter que colocar tanto volume a ponto de incomodar os outros e tudo mais. Então eu comecei a desenvolver amplificador com o objetivo de ter drive de válvula. Tanto que eu fiz o 276, que é um amplificador de 6 watts, meio nervosinho, depois o 296, que é um amplificador de 30 watts que eu usava com banda, sempre procurando o drive da própria válvula. Esquecer pedal, usar às vezes um wah-wah, um pedal para você conseguir fazer solo e base mais pesada, mas o drive principal do amplificador. Então, a partir disso, eu desenvolvi uma série de modelos, 6 watts, 15, 30, 50, todos um canal, estilo amplificador da década de 70, 60, 70, e sempre com drive. Quando você fala drive, eu não estou falando de distorção, nada para tocar metal. É drive, é uma coisa bem orgânica, é aquele timbre que mistura, que você não sabe, tem hora que está limpo, tem hora que está sujo, é uma coisa sutil, não é um drive, aquela distorção pancada, né? Então isso aliado com o fator da válvula ter muita dinâmica, ela responde muito na maneira que você toca mais suave, você toca com a mão mais pesada, para conseguir essa resposta e não depender de pedais. Essa foi a principal inspiração para fazer os amplificadores. Depois veio a questão de potência, tamanho, peso. O primeiro que eu fiz assim foi 30 watts, baseado em válvula L84, que isso tudo veio como foi aparecendo na minha frente, assim, conversando com outras pessoas, fui tomando decisões. Depois eu descobri que esse amplificador ficou muito parecido com o Vox AC30. Nunca foi meu objetivo copiar ninguém, sempre fui meio contra isso. Lógico, você tem algumas semelhanças, você vai, deixa eu ver como é que fulano fez tal coisa, deixa eu ver como é que a Fender fez, deixa eu ver, legal, então vamos fazer mais ou menos parecido, vamos mudar aqui, vamos mudar ali. Acho que assim que você consegue desenvolver um produto original, circuito original, alto-falante original, dessa forma você consegue um produto parecido e diferenciado ao mesmo tempo, né? Eu comecei assim a fazer amplificador numa época que não tinha recurso. No começo da década de 90, você tinha que se virar para fazer tudo. A informação era uma coisa muito escassa, eu tinha que ir atrás de livro em sebo, livro em espanhol, livro em inglês, comprei muita coisa. Eu sempre me preocupei em querer ter domínio sobre o produto inteiro, saber do começo até o fim como que constrói cada parte e ter domínio de tudo isso, ter um fornecimento de peças também para não depender dos outros. Desenvolvi transformador, o fonte, o saída, desenvolvi o circuito em si, desenvolvi a maneira de construir o chassi, o gabinete e o alto-falante, que é uma peça super importante do amplificador. Quando eu me vi suprido de tudo isso e dependia só de mim, fiquei tranquilo. Mas você está comprando alguma coisa nos Estados Unidos, de repente o cara desaparece, o site dele some, sei lá, eu tinha esse receio, né? Então não me comprometer com o cliente, olha, vou te fornecer tal coisa assim, 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 e de repente não ter mais aquilo lá, ou ter que mudar o produto. Até hoje, se você ver no meu site um vídeo de 2011, 2010, o amplificador que está lá é exatamente o que eu produzo hoje. Muita gente pergunta, mas é igual aquilo lá? Mudou alguma coisa? O que mudou? Vou comprar um amplificador seu usado, de 2008, 2009, é muito diferente do atual? Não. Basicamente é o mesmo produto, então isso é uma coisa que eu sempre me preocupei a fazer, que é padronizar. Tu goste ou não, ele é sempre igual. Eu acho isso importante, para ninguém ter surpresa. Comprou, mas não tem nada a ver com o que eu vi, com o que eu ouvi, não. É exatamente igual. Drive de válvula, eu comecei com uma linha mais
nervosa, vamos chamar de nervosa. Ele tem um som limpo também, você pode regular limpo, pode conseguir um drive de válvula estilo anos 70, rock and roll, rock clássico. Dentro dessa ideia, eu desenvolvi o 276, que tem 6 watts, o 288 de 15 watts, o 296 de 30, o 302 de 50 e o 320 de 100. Alguns modelos evoluíram para mais de um canal, o 302 eu fabrico ele com 3 canais, o 320 também com 3 canais. Foram os primeiros que eu fiz e fizeram muito sucesso. Pessoas estavam muito ligadas em drive de válvula. Eu oferecia isso, uma coisa de coração. Olha, eu consegui fazer um negócio muito legal, tem um drive sensacional que você diminui o master, aumenta o pré, então eu tinha que explicar para os caras como é que usa, satura em volume baixo, ele tem uma dinâmica super interessante, uma coisa que eu ofereci como guitarrista, já não era mais o Paulo fabricante, como guitarrista você oferece uma coisa para a pessoa e o cara capta aquilo, isso é muito legal. Então fez muito sucesso. Num segundo momento, a partir de 2015, eu percebi uma preocupação muito grande das pessoas com timbre limpo. Eu ofereci os amplificadores, olha, tem drive, mas ele tem limpo também. Então eu percebi essa dificuldade do cara que nunca tocou no valvulado. Peraí, como é que é? Ele é limpo também, mas só tem drive, mas pisa no botão, desliga o drive. Como é que desliga? Não, não é nada disso. Mas eu quero só limpo. Eu quero aquele limpo e tal. Então eu comecei a desenvolver a linha VL, que chama valvulado limpo. Então o VL15, o VL30, o VL50, 15, 30, 50 watts. Eu comparo ele com o Fender, não gosto de fazer assim, mas é tipo um Fender antigo. Limpão, um grave forte e um volume bem definido. Se você quiser saturar, só você colocar no 10 e mesmo assim vai saturar pouco. Não é um amplificador para você usar com saturação. Já foi uma segunda linha que eu montei. Até antes disso, percebi também outra coisa. Os caras queriam drive e queriam mais drive do que eu tinha. Então eu ofereci também os modelos 3 canais. O principal deles é o 290, 3 canais de 20 watts. Ele é single-ended, ele tem uma válvula de potência só. Tem 2 no pré e uma válvula KT88 na potência. É um amplificador mais exclusivo, menos parecido com qualquer coisa que eu tenho, não se parece com nada tecnicamente, e é um amplificador super completo. O legal é que ele é single-ended, que é uma tecnologia que era mais usada em amplificadores pequenos, tipo a C4, o Fender Champ, aqueles amplificadorzinhos de estudo e tal. Eu fiz um 20 watts single-ended, uma válvula potente e 3 canais. Então aquilo criou uma coisa muito legal nas pessoas, porque o pessoal já estava se ligando em tecnologia, a diferença aqui que é single-ended, que é push-pull. Isso atraiu muita gente. E o fato de ter 3 canais, você pisa limpo, você pisa aqui drive, você pisa aqui, você tem um lead, você tem para fazer solo, tem um boost de médio, tudo no pé. Então isso também foi uma terceira linha que eu desenvolvi, que ajudou bastante a escolha. Ao mesmo tempo, quando você oferece tudo isso para um cara que é leigo no assunto, o cara se perde, ele fica maluco. Nossa, tanta opção que o cara fica meio... Então aí o que você tem que saber oferecer e descobrir o que a pessoa quer e o quanto ela está disposta a gastar para oferecer um produto que seja legal para ela. Tem o lado bom de você ter muita variedade, mas também tem um lado que você confunde um pouco a cabeça das pessoas, principalmente quem não está muito habituado com o amplificador. Mas é dentro dessa linha que eu mais trabalhei. Futuramente eu quero desenvolver amplificadores com mais ganho ainda, pegar um pessoal mais metal, e a próxima intenção é essa. Amplificar é ao mesmo tempo amplificar, que é transformar um sinal de uma potência muito pequena até um sinal de uma potência bem maior, capaz de mover uma peça mecânica que é um alto-falante, que faz o som se expandir pelo ar. Então, para fazer isso, você precisa de potência, uma amplitude maior, uma potência maior. É isso que a válvula faz, é isso que qualquer componente que amplifica faz. Só que todos geram distorção. Cada um gera distorção de uma maneira menor ou maior grau e da sua maneira intrínseca. Então assim, a válvula é um componente muito antigo, o primeiro componente que foi inventado para fazer amplificação de sinal, basicamente é isso. Ele é um vidro, um bulbo de vidro que parece uma lâmpada, mas uma lâmpada daquelas antigas já. Mas qual que é a conversa do som da válvula? Todo amplificador, sem exceção, ele distorce o sinal. Não existe amplificador perfeito em termos de distorção. Distorce muito pouco, mas todos distorcem. A válvula distorce até bastante em termos de
porcentagem. Só que a válvula tem uma coisa muito interessante, é um pouco lenda, um pouco verdade. Existem dois tipos de distorção harmônica, par e o ímpar. Então se você coloca um Lá 440, ele está distorcendo em 880, 2 vezes, 4 vezes, 6 vezes, principalmente assim. E o transistor é ímpar, 3 vezes, 5 vezes, 7 vezes. Subjetivamente, a distorção harmônica de ordem par é mais agradável para o ouvido. É subjetivo, mas acaba sendo objetivo também, porque é mais legal. O som da válvula está nos discos que todo mundo gosta. A partir do momento que foi desenvolvida a guitarra elétrica, o que tinha para amplificar era um amplificador valvulado. Se você ouve os discos desde a década de 40, pós-guerra, principalmente pós-guerra, né, 40, 50, 60 para cá, todo mundo usa amplificador valvulado. 99,9999% usa amplificador valvulado. E aquele timbre. Pô, como que eu consigo esse som? Como que aquele cara fez? Primeiro, amigão, vai atrás do amplificador valvulado. Existem simuladores, existem programas de computador, pedais, existe até amplificador digital. Todo mundo tá querendo simular o diabo do som da válvula. Então assim, ou você fica com o original, ou você fica com uma cópia. Existem opções, mas assim, a referência é a mesma, é o timbre da válvula. Então às vezes você ouve um sinal limpo de guitarra, um timbre limpo, que se chama de limpo no mundo da guitarra, tem um índice altíssimo de 5, 10% de distorção harmônica, que em áudio é alto pra caramba. Então o limpo da guitarra é uma coisa bem questionável, não é um limpo, tem bastante distorção ali, só que é uma distorção super legal. É um som quente, o pessoal gosta de falar, aquele som quente da válvula, aquilo lá é distorção. Não é aquela pancada, mas é uma distorção bonita, gostosa de ouvir. Então essa é a conversa, por isso que o amplificador valvulado é mais legal, porque é realmente um timbre que eu procurava, que eu como guitarrista achava melhor. Então assim, a referência é a válvula. No começo, quando eu quis desenvolver os amplificadores, esse aqui foi o principal que eu desenvolvi pensando em mim, na época de banda e tudo mais, eu queria drive de válvula, né? E é um amplificador que ele também limpa, né? Se você estiver acostumado a mexer no volume da guitarra, explicar isso para os guitarristas, você consegue limpar, você diminui o volume, então é difícil. Então, às vezes nem todo mundo está querendo ou está acostumado a fazer isso. Então é legal você ter um multicanal ou ter um amplificador só para timbre limpo. Olha, é só limpo, você usa os seus pedais e tudo mais. Isso ajuda muita gente. O guitarrista não está acostumado a usar, a maioria não está acostumada a usar nem o tom e nem o volume. Então essa guitarra ainda não limpa tanto, né, no volume, mas dá para fazer isso. Basicamente é isso, né? Um amplificador com drive orgânico, é uma coisa natural que você consegue ter muita dinâmica, aproveitar a dinâmica da válvula e não ficar preso naquela saturação, não parece aquele pedal que você ligou e o som fica sempre igual, né? Aqui você tem a resposta, né? Se você, mesmo muito saturado, se você tocar mais suave, o timbre da válvula te proporciona isso, de você ter essa dinâmica, ter essa variação. Quando uma pessoa me procura para algum tipo de amplificador, normalmente o cara já tem alguma coisa em mente. Ou seja, estilo musical, o ambiente que ele toca numa igreja, toca num bar, a necessidade de volume, o que ele quer fazer, inclusive quanto ele quer gastar. Se o cara já tem um equipamento, eu tenho uma pedaleira, tenho todas as minhas distorções ali, tá tudo certo, eu quero só um amplificador bom. E de repente um limpo já resolve. O cara pode tocar thrash metal, mas um amplificador limpo já resolve a vida dele. Não precisa de um amplificador com saturação nem nada. Mas qual a vantagem então de eu pegar um valvulado limpo? Sempre o timbre vai ser melhor, que se você comparar com um transistor limpo. Entre um transistor limpo e um valvulado limpo, tende a ser mais nivelado. Mas o valvulado sempre tem um quezinho, né? Alguma coisa, não é porque eu vou puxar brasa pra minha sardinha, mas é a realidade. Ele sempre tem um quezinho mais legal, um timbre mais gostoso. Então existe muito isso do cara toca com um som bem saturado, pancado e tal, e ele tá procurando um amplificador bem neutro em saturação, porque ele já resolveu a vida dele com pedal ou com pedaleira digital, que seja e tudo mais. Então ele não quer mudar tudo, porque às vezes você oferece
Olha, tem um amplificador que tem uma saturação maravilhosa, linda. Não, mas eu não quero mudar todo o meu esquema. Eu quero só um amplificador bom para amplificar o timbre que eu já tenho nos pedais, na minha guitarra. O importante é você mostrar para a pessoa que ele tem a opção, que ele não precisa se desfazer de todo o equipamento dele para melhorar o timbre, que ele não está errado na escolha que ele já fez, que sempre dá para melhorar alguma coisa. Isso, o valvulado é imbatível nesse sentido, não tem o que falar. Às vezes as pessoas acham, eu vou comprar um cabeçote porque é mais leve, mais fácil de carregar. Vou comprar um combo porque já tem tudo. Não, você vai ter um timbre diferente, não é só simplesmente carregar uma coisa ou duas coisas, ou mais leve, mais pesado. Você vai ter um timbre. O pessoal chama de cubo, né? Que no Brasil, no sul do Brasil chama de cubo, que é o amplificador e o alto-falante no mesmo gabinete. E o cabeçote é isso aqui. Cabeçote, o amplificador está aqui em cima, a caixa, o alto-falante está numa caixa separada e a traseira é fechada. É uma caixa de traseira fechada. O combo valvulado sempre tem a traseira aberta. O som sai por trás também. Então, para você tocar num lugar pequeno, o combo ele é até mais indicado, porque o som sai por trás e se espalha melhor no ambiente. Aqui é o contrário, o som sai só pela frente e ele é bem direcional para frente. Muita gente não se liga nisso. Você vai tocar num lugar pequeno, se você está um pouco do lado da caixa, você já não se ouve tão bem. Se você estiver na frente da caixa, mais longe, a pessoa vai te ouvir muito bem. Outra coisa é a diferença dos graves. Na caixa fechada você tem mais peso no grave, mais pancada. Pode ver que toda a banda de rock pesado, metal, todo mundo usa cabeçote, caixa fechada, todo mundo. O pessoal que toca mais leve, vamos dizer blues, outros estilos de música menos pesado, optam por combo. Então assim, o combo tem uma vantagem que você pode virar a traseira pro baterista num lugar pequeno, o baterista te ouve. Aqui já fica mais difícil fazer isso. Então tem essas diferenças de timbre. Eu explico isso no meu site, tem uma seção perguntas frequentes. Eu fiz questão de colocar há muito tempo, só que assim, às vezes as pessoas não leem, né? Então o cara vai perguntar pra mim a diferença. E ó, tá aqui a resposta tá aqui no site, mas você pode ler o resto das perguntas lá que tem bastante informação interessante. Então isso é legal que os guitarristas, às vezes o cara toca muito, tem muitos anos de experiência, mas ainda não sabe isso. E às vezes não, porque falta de vivência, falta de informação. Então a diferença de combo e cabeçote é principalmente essa, é timbre. Existe gabinete, normalmente guitarra, a maior parte usa falante de 12 polegadas, então 1/12, 2/12 que é aquele ali, 4/12 que é esse aqui. Eu particularmente, e mais uns 90 milhões de guitarristas no mundo, acho que o melhor tipo de gabinete para guitarra é o 4/12. Claro, ele é grande, ele é pesado, difícil de carregar, é mais caro. Só que assim, ele te dá a impressão, quando você toca com volume, ele te dá a impressão que tá aquele timbre suave, que não tá forçando, né? Quando você toca o mesmo amplificador num gabinete com um falante de 12, quando você mete volume, dá a sensação de que você tá arrancando o couro dele, vem aquela sensação. Aqui não, é um timbre suave, gostoso, né? E, inclusive você ganha volume também, ganha pressão sonora, decibéis, né? Lembrando assim que a gente não ouve watts, a gente ouve decibéis. O segredo é ter um sistema que transforme os watts na maior quantidade de decibéis possível. Então, não necessariamente mais watts é mais volume. Então, o gabinete manda muito, né, no tipo de som que você vai ter. Claro, um amplificador pequeno, você vai usar um gabinete menor, mas nada te impede de usar um 6 watts num 4/12, ter um timbre aberto, gostoso. Então, tem essas diferenças, né? Uma coisa que eu tenho até um certo orgulho de mostrar é uma equalização bem diferente que eu tenho em todos os meus modelos. Por exemplo, principalmente no médio, né? Se você... Eu fiz uma regulagem mais limpa aqui, ó. Se eu tirar tudo o médio dele... Se eu colocar o médio no 10... Ele tem muita variação. É uma equalização que você varia bastante e te dá muita opção de timbre. Existem vários amplificadores com outros tipos de equalização que todo mundo copia, aquele circuito Fender antigo, ele é muito legal. Tem um timbre muito legal, um som muito legal, mas tem pouca variação, né? Uma coisa que eu procurei fazer um circuito como que tivesse mais opção. Então às vezes as pessoas não se ligam nisso. O guitarrista está acostumado, pega o botão, vira aqui, não. Outros, essa aqui não, você vira um, do 5 pro 6 já dá uma diferença legal. Então eu acho isso bem interessante de fazer. E um pré que te dá um ganho também interessante. Sem médio nesse timbre. Todo médio.
algumas coisas que outras marcas não oferecem, porque você fazer um amplificador igual a todo mundo, acho que vai ser mais um. Então tem que ter algum tipo de diferencial para você mostrar também. É legal que você mostra o guitarrista, o cara se liga na hora, pô, gostei disso, deixa eu ver isso aqui. Então você ganha a pessoa nisso daí, é ótimo.